Gente, uma resolução da Anvisa permite a universidades, empresas e associações de pacientes a trabalharem com a cannabis usada no tratamento de diversas doenças. Decisão bastante comemorada por quem utiliza a planta, por quem pesquisa e por quem fabrica substâncias vindas da cannabis. Universidades públicas ou privadas poderão plantar a cannabis e aí poderão pesquisar, e o que será um avanço muito grande para o Brasil, porque realmente nós precisamos de pesquisa científica, e quanto mais pesquisa científica tiver, mais conhecimento nós também vamos ter sobre essa planta e sobre seus benefícios no corpo humano. Um salve para quem me escuta, eu sou Monique Prado e estou chegando com mais um episódio do Maconhômetro Debate, projeto esse do Cannabis Monitor, produzido em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil. Você pode conhecer mais sobre ela e sobre as suas ações em pbpd.org.br ou no perfil @plataformapbpd no Instagram. Esse episódio faz parte de uma série de episódios que propõem debates com especialistas do campo antiproibicionista sobre as propostas de regulamentação do cultivo de maconha no Brasil, apresentadas e aprovadas pela Anvisa no final de janeiro de 2026. E neste episódio, vamos explorar e repercutir a RDC 1012 de 30 de janeiro de 2026, que regulamenta o cultivo exclusivo para fins de pesquisa científica. Durante décadas, a maconha existiu no mundo em um estado de profunda tensão social, presa entre o seu passado como narcótico proibido e o seu futuro como uma potência farmacológica. No Brasil, esse atrito criou um limbo legal que deixou os cientistas navegando em um campo minado, burocrático, e que vem atrasando o desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico nacional, envolvendo os muitos potenciais da cannabis. A RDC 1012 de 2026 rompe com essa barreira. Ela tira as pesquisas com a maconha das sombras e as coloca em uma realidade legal, porém altamente controlada, oferecendo, por um lado, segurança jurídica e, por outro, regras de extremo rigor operacional. Antes mesmo de uma única semente ser jogada na terra, a RDC estabelece um alto padrão para a entrada na empreitada. O cultivo para fins de pesquisa será limitado a instituições científicas e tecnológicas públicas, universidades e escolas técnicas reconhecidas pelo Ministério da Educação, órgãos de defesa e segurança pública, nos casos das pesquisas em nível estadual, e empresas farmacêuticas que já possuem autorização especial para a fabricação de medicamentos ou insumos. A restrição efetivamente exclui startups independentes e laboratórios privados de pequeno porte dessa brincadeira. Se, por um lado, contribui para uma maior profissionalização do setor, por outro, garante que apenas as maiores e mais bem financiadas instituições possam participar de pesquisas que envolvam o cultivo da planta. A resolução está sendo interpretada por pesquisadores, universidades e centros de pesquisa como um divisor de águas para a ciência nacional. Instituições como a Embrapa e universidades federais passam a operar dentro de um marco regulatório definido, que viabiliza pesquisas agronômicas e clínicas de forma mais estruturada. Um dos pontos centrais é a não aplicação do limite de 0,3% de THC à pesquisa científica, o que permite estudar genéticas com maior teor do composto. Essa liberdade é estratégica para o desenvolvimento de terapias voltadas a condições clínicas complexas e para a ampliação do conhecimento sobre o potencial terapêutico da planta. A medida também abre caminho para a criação de patentes brasileiras e para o desenvolvimento de cultivos adaptados a condições tropicais, fortalecendo a soberania científica e reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras. Em contrapartida, a norma estabelece exigências rigorosas, como a autorização especial da Anvisa, além de protocolos de segurança, rastreabilidade, controle de acesso e descarte adequado do material vegetal. E para a gente mergulhar nessa regulamentação do cultivo de maconha para pesquisas no Brasil, eu recebo 3 cientistas de alto gabarito da nossa militância canábica e parceiros de todas as horas do Maconhômetro. Andréa Galassi, que é professora da UNB e coordenadora do Centro de Referências sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas. O Renato Fileve, que é doutor em neurociências, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e assessor parlamentar do deputado Eduardo Suplicy.
E o Pedro Nicoletti, que é bioeticista e pesquisador interdisciplinar da bioética à bioquímica. Especialista em qualidade na cannabis, com 12 anos de experiência em operações produtivas e laboratoriais em muitos países. Salve, Andréia, Filev, Pedro. É um prazer estar com vocês aqui no Maconhômetro para a gente deschavar mais esse marco na história da cannabis no Brasil, que tem um impacto tão direto na nossa luta e que contou com tantos pesquisadores pelo país nas últimas décadas, que enfrentaram, inclusive, obstáculos até chegarmos nesse ponto. Bom, bem-vindos e obrigadem por aceitarem nosso convite. Oi, gente, bom dia. Massa demais a gente estar aqui para bater esse papo com essa galera de altíssimo nível. Obrigada. Salve, pessoal do Maconhômetro. Satisfação estar de novo aqui com vocês, junto com o grande professor André e meu amigo Pedro Nicoletti. E com você também, Monique Prado. Prazer. Valeu, Gustavo. Valeu, Monique, pela apresentação, pelo espaço. É muito bom, fico muito feliz de estar ocupando aqui esse espaço de novo do Maconhômetro para a gente se estender em temas tão importantes e delicados e que podem mudar a história, né? E estão mudando a história à medida que a gente está também se apropriando delas. Então, saudações aí também aos ouvintes, as pessoas que estão escutando a gente aqui agora para entender e operar navegar nessa maré aí. Muito bom estar com vocês, gente, aqui, André e Renato também, grandes ídolos meus aí da história canábica, da pesquisa, do conhecimento. Então, tenho certeza que esse papo aqui vai ser enriquecedor pra caramba. Muito bom, galera. Bom demais estar aqui com vocês. E aí, indo direto ao ponto, eu queria saber, assim, as primeiras impressões de vocês sobre a RDC das pesquisas como um todo. Como que vocês, que são pesquisadores, foram impactados pela medida? Se vocês esperavam por isso, acharam positivo, acham que a gente avançou ou houve muita restrição? E aí, para além desse ponto, né, das regras estipuladas e do que vocês entendem, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa movimentação de bastidores desses pesquisadores e grupos de pesquisa que se organizaram e indicaram na Anvisa através de uma carta e tentativas de diálogo com a agenda para poder pautar isso da melhor forma, né? Então, eu sei que vocês estiveram aí encabeçando esses grupos e queria saber se vocês podem compartilhar um pouco sobre esse processo também. Bom, assim, sem dúvida nenhuma, tudo que aconteceu de todas essas resoluções da Anvisa foi um grande avanço, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar que foi um grande avanço, considerando o cenário até então que a gente tinha. Então, acho que esse é o ponto de partida para que a gente possa olhar verdadeiramente o copo cheio, né? A metade ou mais da metade, para que a gente possa seguir se energizando aí com as decisões favoráveis para a gente continuar trabalhando. Bom, especificamente assim, com relação à pesquisa, eu venho destacando muito uma questão que, para mim, talvez por ter feito pesquisa, ter sofrido todo o trabalho, né, junto à Anvisa, do ponto de vista de autorização para realizar, que é uma coisa muito penosa, muito custosa, altamente burocrática, eu venho destacando nesse debate das novas RDCs, especialmente da pesquisa, essa mudança importante que foi com relação a se obter, solicitar uma única autorização por universidade, por instituição de pesquisa, ao invés de ser uma autorização junto à Anvisa por pesquisa, como era anteriormente. Então, para mim, isso, eu venho muito destacando esse ponto, né, até para poder desenvolver os demais pontos que são as pesquisas, os grupos, as atividades práticas, mas esse ponto ele é muito importante. Por quê? Porque a possibilidade de você criar, né, assim, um guarda-chuva amplo, em que nele acomodam muitas pesquisas, é muito bom, muito mais efetivo do que você sofrer um processo burocrático intenso para obter uma única autorização para uma única pesquisa. Então, essa mudança ela vai ampliar a produção de estudos e, consequentemente, de evidências científicas que vão dar um salto enorme do que a gente vinha observando dos estudos realizados no Brasil. Então, eu destacaria nessa primeira conversa nossa aqui, de todas as mudanças, eu destacaria isso. Quer dizer, então hoje a universidade se junta, pesquisadoras e pesquisadores se juntam para poder pleitear a autorização da universidade para realizar vários estudos ao mesmo tempo nesse grande guarda-chuva. Para mim, esse foi um diferencial que vai trazer, assim, consequências positivas grandes do ponto de vista desse volume de estudos e de produção de evidência científica. Eu acho excelente a gente fazer esse retrato histórico um pouco também, assim, a longo prazo, né, do que é a pesquisa em cannabis no geral, ao longo da história, e o que ela foi nos últimos 100 anos da proibição e o que ela tem sido agora.
E aí é muito interessante escutar essas histórias, como contou o Fileve aí, né, do Rafael Mecholaun transportando haxixe num ônibus com medo de ser preso. E o tanto que isso foi reproduzido no mundo inteiro, né, em diferentes escalas. Aqui no Brasil não foi diferente. Até outro dia a gente teve uma sessão da polícia, acho que foi federal, invadindo um seminário para prender com o Carline, né, com uma ordem de policial contra um evento científico. Isso ainda está muito vivo e na minha pesquisa eu identifico as controvérsias da cannabis no Brasil e os atores que disputam essas controvérsias, é que tive que responder uma subpergunta, digamos, que mais impedia as pesquisas de avançarem, o conhecimento de avançar. Na voz dos próprios pesquisadores de diferentes universidades do mundo, começando com o Rafael Mecholaun, passando por Ethan Russo, que provavelmente é um dos mais proeminentes, não o mais proeminente pesquisador hoje de cannabis atualmente, todos eles admitem que é o preconceito. São as dificuldades técnicas de acesso a produtos de pesquisa e materiais de pesquisa por causa da criminalização, né, dos fatores regulatórios, mas também uma razão muito grande se é dada para o estigma, moralismo, que não termina quando as regulações mudam. A gente tem isso acontecendo desde antes, agora a gente tem um marco importante de conquista, a partir da pressão dessas pessoas no mundo inteiro, aqui no Brasil também, nos últimos vários anos, e que se intensificou nos últimos meses, né? E comentar esse contexto específico é importante, porque a gente tem uma mudança de diretoria na Anvisa há pouco tempo, e que, claro, a mudança de rumo, né, e de perspectiva que a Anvisa passa a adotar a partir da mudança de diretoria, que nos traz muito ao presente de que é uma coisa muito política, né, mais do que científica, né, a razão de todo esse avanço por trás, o que está por trás disso. E isso é muito significativo. Se a gente não tivesse tido essa mudança de diretoria, possivelmente a gente estaria ainda sobre uma égide tecnicista, né, de um órgão sanitário que pareceria científica sob uma perspectiva superficial, mas que leva uma forte carga política por trás. E agora o que a gente está vendo é uma mudança de rota que, a partir dessa abertura, e a gente, como movimento canábico, já há muito tempo tem algumas janelas abertas aí, né, a partir da atuação política de pessoas que são, ao mesmo tempo, pesquisadoras da universidade, ao mesmo tempo ativistas e, ao mesmo tempo, atuantes aí nesse espaço, como o Renato Fileve, que está aqui, por exemplo, que conseguimos um espaço maior para diálogo. Apesar de ter, né, editais da Anvisa, como o próprio Renato comentou aí, que foi esse último edital sem pé nem cabeça, né, sem sentido realmente, deixando muito espaço para interpretação dúbia, né, para uma interpretação, inclusive, de segundas intenções por trás daquilo. Ao mesmo tempo, a gente teve um espaço de diálogo, não como um edital, mas através de várias reuniões, de algumas reuniões, né, com esses diretores, em que a gente pôde ver opiniões expressas, tanto nessas oportunidades como na própria carta que os pesquisadores se auto-organizaram para fazer e incidir dessa forma, refletidos nessa regulamentação, que, assim, né, agora aterrissando termos práticos, o que mais me surpreendeu efetivamente foi uma perspectiva social que eu não esperava, primeiro de um órgão sanitário com histórico tecnicista como é a Anvisa, né? Se a gente lembrar de pouco mais de uma década atrás, a gente estava votando pelo fato de que a importação de CBD não implicasse em narcotráfico, né, pelas mães. E a Anvisa resistia. A Anvisa resistiu 1 ano ou 2 se escondendo sobre argumentos tecnicistas, né, de que não havia provas suficientes, científicas, etc. e tal, nesse loop, né, infinito, de que não há prova científica, não há evidência robusta, então não pode regulamentar, então já que não regulamenta, não cria evidência robusta, e etc. E hoje eles soltaram 3 RDCs. Na verdade foram mais, foram 5 RDCs, né, mas especificamente, além da parte comercial, da parte industrial, da indústria que atende a indústria farmacêutica, que era o que a gente esperava nessa RDC agora, nessa manifestação, até porque essa era a obrigação jurídica que a Anvisa tinha a partir do processo da DNA, né, daquela empresa que queria comercializar. Ela soltou, além disso, 2 outras RDCs que versam especificamente uma sobre essa caixa de areia, né, que pode ser uma areia movediça ou pode ser uma areia sólida, dependendo de como seja, especificamente para as associações, apesar de não mencionar explicitamente associações, né, muito atendendo às demandas do movimento associativo, e uma resolução específica para pesquisa. E o que eu esperava era assim, que isso fossem pequenos adendos dentro de uma resolução para a indústria. Né, que a pesquisa fosse uma pequena, alguns ícones ali, alguma coisa assim, e que se é que as associações seriam de alguma forma mencionadas. E eu me surpreendi de ter vindo uma RDC específica para isso.
e uma RDC específica para a pesquisa, de alguma forma joga luz e relevância sobre a importância que é esse assunto em específico, que é a pesquisa em cannabis. E isso é uma conquista importante, uma conquista nossa de movimento social, como eu dizia, né, de pressão dos atores políticos que estão aí há décadas, né, inclusive até séculos, mas também que se intensificou nos últimos tempos e que tem total relação com a pressão que a gente exerceu nos últimos meses como sociedade civil e como grupos de pesquisadores organizados entre várias instituições para que essa conquista acontecesse, né? E eu celebro muito esse fato. Isso dito, a gente também tem vários poréns que a gente tem que se debruçar, que eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais agora, né? Sobre o que tem aí que não tá legal e o que a gente precisa se alertar. Falando de avanço, né? Eu fiquei lembrando de como era na época do professor Elisaldo Carlini, né? Saudoso Carlini. E ele me contava que ele fazia as pesquisas dele com canabinoides enviado pelo correio, pelo professor Rafael Mechulan, lá de Jerusalém. Ele falava que o Mechulan colocava em separatas umas quantidades de canabinoides, e aí falava, esse daqui é uma fração de CBN, de CBG, de CBD, e aí o Carlini ia testando nos ratos aqui, né? Isso não faz tanto tempo, né? Vários relatos de vários pesquisadores do Brasil inteiro, sensibilizados ali em tentar pesquisar os canabinoides e ao mesmo tempo com dificuldade de obter esses insumos e às vezes tendo que arrumar na ilegalidade, né? Procurar uma boca científica para conseguir o seu canabinoide para fazer uma pesquisa. E aí, histórias escabrosas, assim, né? De importar agonistas totais dos receptores canabinoides e por ele ter um nome químico, técnico, WIN 515, passava pela alfândega sem maiores problemas. E aí, quando ele tentava importar alguma coisa com cannabis, podia ser o canabinol, que não dá nada, né? Que dá sono. O cara não conseguia importar. E aí tinha que alguém, ou o professor, ou algum estudante ir até um local ali onde ele conseguia obter o canabinoide, enfiar no bolso e trazer para o Brasil, fazendo tráfico internacional de drogas, né? Então, acho que essa história do pesquisador marginal, ele até semana, sei lá quanto foi que regularam, né? Era a realidade dos pesquisadores que buscam estudar canabinoides no Brasil, né? Viver na ilegalidade. Para a gente ter a dimensão, né, dessa regulamentação, é como quando a gente joga um videogame e acaba uma fase e aí abre um novo mapa, abre um campo de possibilidades e caminhos e trajetórias que até hoje não existiam. Daqui para frente, a gente vai pensar em tentar incidir para aperfeiçoar essa política. Então, se hoje está muito restrito, antes nem tinha, né? E aí, assim, a Anvisa, ela se preocupou em regular o cultivo pelas instituições de ensino, né? Instituições científicas, universidades, órgãos de defesa e empresas, no sentido de subsidiar ou dar acesso a uma abordagem multidisciplinar que a gente tem no tema. Então, não é só o cultivo, né? Para que o cultivo? Então, existem pesquisas agronômicas ou pesquisas em botânica que precisam estudar o cultivar em loco, né? Vendo ele se reproduzir, o manejo, toda uma técnica, né? Da fitoquímica do solo, enfim. Tudo que ali está imbuído no crescimento do vegetal ou no aperfeiçoamento, no melhoramento genético, etc. Existem outras pesquisas que vão utilizar insumos produzidos pela planta, seja as fibras, as sementes ou as resinas, para aplicação farmacológica, clínica, e ainda tem o campo das humanas, das jurídicas, da antropologia, que vão ali se debruçar sobre esse fenômeno, né? Então, acho que a regulamentação do cultivo ela vai permitir com que um gargalo que até hoje existia no Brasil, e aí eu saúdo a Canapse, que é a associação que eu faço parte de pesquisadores que enxergou esse gargalo, né? E tentou ali dar uma vazão para que essas pesquisas fossem concretizadas. Só para finalizar, que eu já estou me alongando, mas assim, a nossa carta, né, que a gente elaborou, vários pesquisadores, eu acho que ela deu conta de responder aquele chamamento público que a Anvisa fez, insuficiente, né, limitado. Eles fizeram no modelo de como se a gente fosse submeter um artigo científico para uma revista para ser publicado,
se limitando ali a... Todo mundo aqui publica artigo, sabe o quanto que o artigo é limitado, né, em relação ao todo. Então não dava ali para o pesquisador discutir a conjuntura, né, trazer o panorama, trazer as melhores evidências. Eles queriam só que o primeiro autor, o autor do artigo, né, publicasse ali no chamamento público esse detalhamento, né, muito restrito que não, de fato, não subsidiou eles a dar uma garantia de segurança de viabilizar, né, o cultivo de variedades com teor superior ao proposto, né, de 0,3% de THC. E aí, então, por isso a necessidade da gente escrever uma carta mais ampla, né, comentando todos esses pontos para a agência. Eu acho que o mais valioso, né, desse processo foi, de fato, a gente fortalecer essa rede de pesquisadores. Então, hoje a gente tem um grupo ali com mais de 60 pesquisadores que estão diariamente se falando, trocando informações, e isso é muito rico e vai certamente não só subsidiar a Anvisa nesse processo de aperfeiçoamento da regulamentação, mas também vai fazer com que a ciência no Brasil avance mais rápido. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Bom, e a resolução ela limita o cultivo a ICTs, instituições de ensino e fabricantes de insumo. Alguém ficou de fora dessa lista, na opinião de vocês? Bom, muito se discutiu sobre assim, quem que ficou de fora, né, nessa lista, e muito se falou sobre o cultivo doméstico, né? Isso ficou bastante presente, a falta de uma inserção disso, não vou dizer uma RDC, talvez pudesse, específica, mas enfim, muito ficou se falando que esta seria uma coisa que faltou do ponto de vista do cultivo, justamente por conta daquelas pessoas que hoje, né, têm autorização judicial para poder plantar de forma caseira, cultivar, extrair, fazer todo o processo como vinha fazendo. Então esse é um elemento que ficou discutindo como algo que faltou, né? Mas eu, sim, acho que é uma questão que a gente pode deixar presente para seguir na cobrança, né? Enfim, nessa vigilância com relação a esse aspecto, que é um aspecto para quem tem a sua autorização para o cultivo doméstico e que não foi contemplado, quer dizer, tem todo o processo que já faz a extração e aí se vê não atendido neste seu direito. Por outro lado, né, o que eu venho também discutindo é justamente a possibilidade de ampliação e fortalecimento das associações, de forma que esse cultivador doméstico possa colaborar nos processos, inclusive, que acontecem. Eu acho que o Nico pode até falar sobre isso, que é a praia dele. Quer dizer, então eu fico imaginando ali uma pessoa que tem uma autorização para cultivo pessoal, ela tem uma expertise, ela tem um processo em que ela faz a extração dela, em que ela produz da maneira ali que atende às suas necessidades de saúde, e ela pode, com certeza, colaborar, né, dessa forma, com esse conhecimento, para outras associações poder atender, enfim, quer dizer, então, ampliar o escopo de atuação, tanto do ponto de vista da qualidade do produto que é extraído das associações que hoje têm essa autorização, quanto da própria inserção nessa cultura associativista. Então, acho que isso faltou, acho que esse comentário que eu faço é uma maneira de pensar do como que a gente trabalha com essa restrição, vamos dizer, nesse momento, mas que essa restrição, ela não se acomode, quer dizer, que isso seja um próximo passo, de modo que essas pessoas possam ter a sua autonomia, poder produzir o próprio medicamento. E aí, quando a gente pensa, né, nessas autorizações, na questão do próprio cultivo, a gente tem, assim, que talvez a gente explore também um pouquinho mais para frente aí no debate,
quanto que essa restrição, do ponto de vista do THC, das quantidades, ela também limita, né, o próprio cultivo em si, embora a gente teve, por outro lado, as associações como esse ambiente regulatório aí experimental, no sentido de que elas podem produzir produtos que estejam fora desse limite de 0,3% de THC, justamente para verificar e ampliar as aplicabilidades terapêuticas desses produtos que têm mais THC para ver qual que é a aplicabilidade, para quais doenças, para quais demandas esses produtos podem ser empregados. Então, assim, pensando no que faltou, né, objetivamente na questão do cultivo, eu destacaria essa questão do cultivo doméstico e também dessa possibilidade de poder que foi dada às associações dessa ampliação e não restrição do THC, né, e que isso possa alimentar e subsidiar as pesquisas que são realizadas pelas universidades. Eu falo isso por quê? Porque da mesma forma que a universidade, eu falo universidade considerando centro de pesquisa, não só a universidade, né? Estou incluindo todo mundo aí que se encaixa nesse conceito de instituição de pesquisa. As instituições de pesquisa que têm essa autorização com essa restrição aí da limitação de THC, ela também pode fazer colaborações com as próprias associações que podem expandir esse limite e produzir evidência. Então, assim, eu acho que estou ampliando a pergunta, Monique, mas para trazer essa reflexão sobre a questão do cultivo e da produção de evidência científica sobre as indicações terapêuticas desses produtos. Então, a gente vai ter, dentro das universidades, alguma restrição, mas as universidades e instituições de pesquisa vão ter que fazer parceria com as associações para que seja possível pesquisar o que elas estão fazendo, que extrapolam o limite dado, né? E eu acho que isso é um convite, é um chamamento, né? E eu falo que em Brasília a gente está com essa ampla pactuação e parceria com as associações do Distrito Federal, justamente para fazer esse combo, né? Então, é o combo que a gente colabora com as associações e produz evidência para além de 0,3% de THC, ao mesmo tempo que a gente também pode pleitear os nossos próprios estudos que estejam com essa restrição no âmbito da universidade. Então, essa discussão é uma discussão que está aí colocada e tem muita coisa para poder extrapolar e produzir evidência que vão subsidiar esse debate aí. E até mais do que isso, quero ouvir o Nico, né, nessa questão do cultivo. Quer dizer, o que pode, o que esse cultivo autorizado hoje vai poder trazer de incremento e de novidade, tanto do processo do cultivo em si, quanto do que esse processo vai ter como consequência no produto extraído e no que ele pode ser usado terapeuticamente. Quer dizer, então, assim, você tem aí, de fato, uma coisa que tem muita novidade aí para acontecer. É muito pertinente conseguir ler o que está acontecendo agora, né? Não só olhando para a RDC específica da pesquisa, que é o que a gente está se organizando agora para fazer, mas sobre o conjunto de todas as mudanças regulatórias que estão sendo propostas pela Anvisa a partir dessas RDCs, né, que foram, acho que 5, na verdade, inclusive, né, uma atualização da 327, uma atualização da portaria, das listas, e 3 que são temas dos 3 maconhômetros aqui também, né. Então, nesse sentido, é interessante, falando sobre que organizações faltaram, né, o que instituições faltaram dentro dessa lista, eu senti falta nessa RDC de pesquisa da menção às associações ou às organizações que também não foram explicitamente denominadas como associações na RDC 1014 e que nessa resolução, na 1014, a que instaura a caixa de areia, a dinâmica regulatória é variável, né, e experimental, ela explicitamente coloca as associações, ou joga as associações para as universidades, para as instituições de pesquisa. Ela dirige essas organizações que vão estar nessa resolução para as universidades, inclusive para gerar evidência sobre as suas práticas, né, para gerar evidência científica que possa contribuir com o ajuste e a modulação dessa regulação específica e da cannabis em geral, né, para o que possa vir a ser descoberto aí. E isso me parece que a Anvisa, quando faz isso, atende a um preceito nosso, né, popular, como científico. Parece que a Anvisa leu, inclusive, as últimas publicações, principalmente da área de saúde pública e da área de ciências sociais,
fazem segmentos das atuações dessas associações e geram dados sobre as evidências que essas associações estão gerando e a importância que essas associações têm e tiveram no passado recente para a geração de evidências científicas sobre uma série de questões que a gente está debatendo atualmente. Quer dizer, quando a Anvisa fala as organizações dentro dessa sandbox regulatório, né, dentro dessa proposta de caixa de areia, precisam buscar instituições e podem buscar instituições de pesquisa para consolidar o trabalho prático, né, para ter um respaldo também acadêmico, para gerar dados e evidências sobre essas coisas, parece que a Anvisa está efetivamente construindo essa ponte, né, ou abrindo essa ponte para que ela seja trafegada. Mas aí, por outro lado, dentro da RDC, da pesquisa especificamente, não há menção a essas organizações. Não sei, talvez 2 pessoas diferentes escreveram cada RDC e elas esqueceram de se conversar na hora que era para combinar ali que uma ponta encaixava na outra. A gente fica com algumas lacunas. Tem uns pessoais, assim, né, eu que não estou atualmente ligado institucionalmente a uma organização de pesquisa como a Universidade de Brasília, que eu estou junto com um projeto de pesquisa, né, estou lá associado, mas agora eu não estou como professor, né, não estou como pesquisador da universidade. Então, eu não tenho um vínculo institucional permanente. Então, na minha situação, eu penso muito em que situação eu, como também representante do Instituto Evalista, que é uma associação que eu tenho, né, que eu constituí, quais são as minhas possibilidades dentro de um cenário em que eu quisesse, por exemplo, continuar as atividades do Instituto Evalista de maneira independente, se eu conseguiria entrar nessa RDC, né, se eu me inscreveria. E a resposta é que não, menos pelas dificuldades institucionais de burocracia, que são relativamente simples, né? Eu me instituo como um ICT, sem fins lucrativos, e preciso, né, de uma carência de um tempo, de uma comprovação de atividade, de fluxos nesse sentido, mas principalmente aí a barreira para mim seriam as barreiras de segurança, que a Anvisa coloca. Os critérios de segurança que realmente, para uma grande instituição, talvez não representem um impedimento em nenhum sentido, né? Mas para as pequenas instituições, essas restrições de segurança vão representar uma barreira significativa, mesmo que essas instituições possam produzir pesquisa com cannabis. Levando em consideração que essa é uma medida também, de um ponto de vista protetiva ao próprio escândalo moral societário, né? Porque a gente ainda tem uma percepção de risco dessa planta muito grande e que a Anvisa caminha com cuidado também nessa própria geração de antagonismos, né? É uma questão muito delicada, essa que o Renato falou, né? Comentou aí dos roubos e assaltos a produções, não só científicas, mas pessoais, associativas. Isso sempre foi uma questão relevante na história da maconha, porque a maconha sempre foi um produto de alto valor agregado, principalmente pela resina. É uma planta que produz muita resina com muito pouca biomassa, e essa resina vale muito. Então, sempre vai ser uma questão delicada, a questão de segurança. No contexto histórico que a gente está agora, é mais delicado ainda, porque ela pode servir como arma dos argumentos proibicionistas, de falar, olha só como as pequenas instituições não têm capacidade de proteger o seu cultivo, até porque grandes associações deste país já estão sendo sistematicamente assaltadas, como a Abrace, como a Flor da Vida, e isso servir de argumento reacionário para restringir definitivamente quem não tenha um aparato de segurança robusto para proteger essas plantações. E a saída para isso é um tanto capciosa, como o Renato falou. Ou a gente banaliza esse produto, torna ele algo simples que todo mundo pode ter, ou a gente vai seguir tendo as produções na mira. É difícil, enquanto a gente está no meio do caminho, a gente fazer escolhas que sejam democráticas. Com essa perspectiva, realmente é compreensível que a gente tenha medidas de restrição com relação à segurança robustas. Mas elas não devem ser, de maneira nenhuma, definitivas. Elas devem ser temporárias. A gente deve pensar nisso como um momento de transição e não como se esse produto, que é a maconha, ou que é, no caso, o THC, e aí especificamente a RDC traz muito com relação ao componente específico, né, que é o THC, contribui um pouco para a vilanização, né, a moralização do THC, aquela coisa que como se fosse as minúcias pelo todo, né? Então a planta de cannabis toda tem um risco, porque ela tem um componente lá que representa um super risco, e aí a gente começa a falar de molecularização, né, e não o corpo em si como um todo. Acho que assim, obviamente a RDC ela foi restritiva no sentido de limitar para essas instituições a produção. No entanto, eu não vejo isso como de todo mal, né? Como laboratórios privados de médio porte ou startups não poder ser concedida a essas instituições uma autorização para cultivo.
Essas instituições, laboratórios privados de menor porte ou startups, elas conseguem ou estar incubadas ou fazer parcerias, termos de colaboração, trabalhar com os produtos desenvolvidos nas universidades ou nos institutos de pesquisa, ou até em parceria com outras empresas. Então, acho que é possível alinhar interesses ali. Quem quiser trabalhar dentro da RDC 112 para fins de pesquisa e não de comercialização, porque ela deixa isso muito claro ali, que todos os insumos produzidos são para fins de pesquisa, e os laboratórios menores e startups que quiserem, eles vão poder celebrar um convênio, um termo de cooperação, trabalhar dentro da universidade para poder desenvolver pesquisa. Existe uma restrição elevada no controle, na segurança, monitoramento, rastreabilidade, identificação das pessoas que vão poder acessar o espaço de cultivo. Isso acho que é uma coisa de praxe, né? Sem isso a Anvisa jamais autorizaria. E como um cara que trabalhou no IRCA, lá do governo uruguaio, me falou recentemente, ele falou, hoje, 12 anos depois da regulamentação, a gente está vendo que a nossa lei foi excessiva demais. A gente poderia ter feito uma coisa mais simples, mas a gente pecou pelo excesso, né? Então, acho que isso pode acontecer também aqui no Brasil daqui uns 10, 15 anos, vai saber. A gente está aqui para tentar ser catalisador desse processo, né? Mostrar para os agentes reguladores que não é necessário, às vezes, fazer uma operação tão intensa para restringir, né? Talvez arranjar técnicas mais fáceis, né, de preservar ali a identidade do consumo naquele mantra que se falava desde o Grow Room, né, que o segredo do segredo é o segredo. Então, se a gente conseguir manter isso dentro da universidade, né, o problema é que as pessoas falam e tal. O professor José Ribeiro do Vale, que foi o mestre do Carlini, teve um problema e encerrou o cultivo dele de maconha porque a galera estava roubando os pés de maconha lá no meio do século XX. Então imaginem, né? O problema aqui não é tão atual assim, né? Embora a maconha a gente consiga em todos os lugares, né? Eu acho que assim, quando que eles vão acabar com o desvio de finalidade? Quando aconteceu o que a Teteia falou, né? Que é regulamentar o cultivo pessoal. E aí eu acho que isso não é papel da Anvisa, né? A Anvisa, ela regula a atividade. Isso daí precisa vir ou de um PL ou de um decreto, né? Onde se reconheça ali que o cultivo pessoal, seja para fim terapêutico ou para qualquer nome que eles queiram dar, ele é legítimo e deve ser respeitado. Até porque as convenções internacionais, né, elas eram o calcanhar de Aquiles da Anvisa, né? Eles botavam a culpa toda da negligência ou da falta, né, de uma regulamentação nas convenções internacionais. Não pode mexer e tal, e usavam essa desculpa até recentemente, né? Sendo que todo mundo já tinha lido lá e visto que as próprias convenções excetuam a proibição para fins terapêuticos e científicos. Em 2019, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendou ao Escritório de Drogas e Narcóticos e Crimes da ONU, né, a ONADC, a retirada, a reclassificação da maconha das listas de substâncias proscritas. E só com essa recomendação, o governo da Argentina reconheceu o cultivo pessoal para fins terapêuticos. Veja, a Argentina nem esperou a ONADC acatar a recomendação da OMS. Só com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a Argentina permitiu o cultivo pessoal e a NBA tirou o THC da lista de substâncias de doping, apenas com a recomendação da OMS. E, no fim, a ONU reconheceu e reclassificou a cannabis, né, a maconha, tirou ela da lista 4, que era a lista mais restritiva de substâncias que não tinham interesse médico. Então, na prática, o que a ONU fez foi reconhecer as propriedades terapêuticas da maconha. Agora, então, assim, em termos de quem pode ter a autorização especial, eu acho que tá ok, é isso mesmo, não tem? Eu acho que tem que ter uma certa restrição, né, um rigor ali em quem vai poder ter essas autorizações. Quanto às estratégias de segurança, eu achei um pouco exagerado, que talvez possa ser aperfeiçoado. Agora tem uma coisa importante que foi escrita lá, né, que a pesquisa ela só vai poder ser feita com variedades importadas, ou seja, genéticas vindas de fora do país. O que não faz muito sentido, porque a gente tem aqui genéticas que estão adaptadas a regiões do país, né? A gente vê ali a Polícia Federal, em parceria, inclusive internacional, com o governo da Colômbia, com o governo do Paraguai, erradicando pés de maconha plantados extensivamente a céu aberto e
essas variedades elas não estão sendo contempladas nesse interesse de pesquisa científica, o que é um erro absurdo, né? Então, isso eu tive a oportunidade de comentar com o diretor Tiago Campos, né? Falei com ele sobre algo que não faz muito sentido, essa restrição, e ele me disse que o próprio Ministério da Agricultura vai fazer alguma resolução, algum decreto para contemplar outros cultivares que não contemplados nessa resolução. Acho que o Pedro ele traz, né, o detalhamento das 3 RDCs, né, que foram publicadas pela Anvisa, mas tem uma quarta que é a mais simples e talvez a mais significativa, que é fazer o reconhecimento do que as convenções da ONU fazem, né, que é excetuar a proibição da portaria 344 para fins terapêuticos e científicos. Isso destrava potencial interesse de outros órgãos do governo de trabalhar com a cannabis para essas finalidades e que não conseguiam pela maconha ser proscrita no país. Então, a partir de agora, outros órgãos vão ter mais segurança de propor inovação, de propor pensar em atividade econômica, em outras formas de regulamentação do cultivar, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MAPA, Ministério da Economia, enfim, sei lá de onde pode vir, né, essas intervenções, até do Ministério da Saúde, e por conta de que a Anvisa saiu de cima, né, estava sentada em cima até então e ela teve essa coragem, graças ao diretor Tiago, muito vem dessa iniciativa dele de ter pesquisado e compreendido a necessidade de se excetuar a proibição da portaria 344 para fins terapêuticos e científicos, que fique bem claro. O artigo 7º veda explicitamente a comercialização de qualquer produto oriundo da pesquisa. Essa restrição pode desestimular o investimento privado em inovação tecnológica e o desenvolvimento de medicamentos nacionais? Olha, assim, pensando um pouco, né, tentando pensar enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui, né, o quanto que a gente tem, como o Baba falou, né, o Fileve disse, as startups, as empresas de pequeno porte, médio porte, que se beneficiam, né, das inovações. Então, se a gente pensar por esse ponto de vista, a gente pode pensar uma perda a priori, né? Ou seja, dos produtos que forem extraídos, que serão produzidos pelas universidades, pelas associações, né, de a gente não conseguir fazer a venda desse produto, né, especialmente o da pesquisa, na verdade, né. Então, assim, acho que a gente perde nesse sentido, mas por outro lado, né, assim, pensando nos grandes centros de pesquisa, né, e aí pensando no meu contexto de Universidade de Brasília, que é uma universidade gigante, e que tem um incentivo muito grande a essa parte de tecnologia. Um incentivo, né, à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico e o quanto que isso pode ser utilizado do ponto de vista de patente, de mecanismos que retornam para a universidade o investimento que ela fez, nesse caso, para a produção, né, de maconha para fins de pesquisa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Se, por um lado, né, expressamente não é permitida a venda desse produto, por outro lado, você tem um acúmulo tecnológico que pode, num futuro próximo, né? Porque assim, eu acho que a grande questão do que a gente vem debatendo, né, das RDCs e do que a gente espera. Então, assim, tem coisas que são bastante práticas, reais e concretas, e tem coisas que a gente vai um pouco prospectando, quer dizer, você vai especulando e vai prospectando que cenário que vem depois que essas coisas acontecem. Então, assim, vamos imaginar com toda essa autorização, depois que a gente começa o cultivo na universidade, como é que esses produtos que são originados desse cultivo, que vão ser implementados nos estudos clínicos, né, eles vão gerar tecnologia. E aí, a expectativa de pesquisadoras e pesquisadores é que isso, de algum jeito, vai pressionar a Anvisa para que isso possa ter um avanço adicional no sentido de você ter criado a tecnologia, de você ter registrado essa tecnologia e que isso possa ser apropriado da própria universidade, né, mas primordialmente de empresas que tenham interesse naquela tecnologia produzida, né? Assim, a gente tem um exemplo na Universidade de Brasília que foi muito interessante na época da Covid-19, quando um grupo de pesquisa, né, muito nesse espírito, quer dizer, nesse espírito experimental do que a gente está viverá, né? Aí desenvolveu uma máscara, né, para Covid, e que essa máscara foi feita a preço baixíssimo, uma tecnologia super bacana,
foi uma coisa meio revolucionária, eu não sei detalhar, mas foi, por exemplo, um grupo de pesquisadores da UNB Ceilândia que realizou, e isso foi patenteado, e isso teve um interesse para ser vendido, porque ele era produzido de uma maneira muito barata e tinha uma eficácia grande para a Covid-19, né? Então, teve uma grande mobilização na universidade por conta disso. Então, assim, eu dou esse exemplo muito mais para a gente refletir sobre essa decisão imediata da não permissão. Mas, mais uma vez, quer dizer, a gente cria a tecnologia e essa tecnologia, né, se podemos pensar em diferentes frentes, quer dizer, uma tecnologia que é criada, de um produto que é criado e que possa ter um interesse para determinado problema de saúde e que aquilo possa gerar um interesse no sentido de você pensar nas fases, né, dos ensaios clínicos para você, de fato, verificar se aquilo tem uma aplicabilidade, se aquilo é possível de um futuro registro, né, daquele produto. Então, assim, eu penso que a venda, né, não sei se é uma cabeça muito de pesquisadora limitada, mas eu fico pensando muito nessa perspectiva da criação da tecnologia e do quanto que isso por si só pressiona, né, o uso dessa tecnologia nova para nutrir, alimentar a própria cadeia científica. Então, assim, você tem ali um estudo inicial que demonstra uma visibilidade importante daquele insumo, aí você amplia a amostra e, consequentemente, quando você faz ali, pensando em todo o processo de estudos científicos que a gente faz com produtos que são novos, e aí você verifica lá num estudo de fase 3, que você tem lá mais de centenas de pessoas usando, pensando, né, vamos imaginar que isso se aplica, que você tem a evidência, você por si só criou um produto que vai ter que ter um destino, de algum jeito, um interesse, né, a submissão para o quê? Para um registro. E, consequentemente, esse produto ele vai ser apropriado aí por alguma empresa ou pela própria farmácia viva do SUS, né, que a gente fala muito sobre isso, do quanto que a farmácia viva que vende insumos fitoterápicos podem se apropriar das próprias iniciativas tecnológicas produzidas pelas universidades. Então, eu de verdade, quando eu li, é muito curioso, né, mais uma vez, né, para onde o olhar vai. Essa questão, para mim, ela foi, olhando no campo científico das instituições, isso me chamou pouca atenção, porque eu fico imaginando esse interesse, né, num médio prazo comprovado do ponto de vista da relevância científica, o quanto que isso tem que ir seguindo o seu processo, né, ou seja, de um registro de apropriação, seja pelo Sistema Único de Saúde, seja por alguma empresa. Então, essa coisa, ela vai, e que aí, então, essa empresa vai fazer ali o registro desse estudo, e aí a universidade, no caso, fica com, né, com os benefícios daquele produto que ela gerou, no sentido do recurso financeiro, né, pensando nessa perspectiva. Então, assim, essa é um pouco a minha análise, numa análise, como eu disse, talvez muito restrita a esse contexto acadêmico da produção da evidência, mas eu não acho que, para isso, essa questão ela seja um problema, né? Talvez possa ser em outro contexto, né? Mas o que eu observo, eu vejo que isso, o processo da produção, do conhecimento, da evidência, dos estudos, ele por si só pressiona para um momento que é esse momento em que você faz toda a cadeia da produção da evidência para que isso gere um produto, se for o caso, que seja passível de venda e comercialização. E um último comentário sobre isso: embora, por exemplo, a universidade não possa vender esses produtos, você tem ali uma questão que é ética, que é respaldada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é o seguinte, que se você usa um produto em que ele se mostra benéfico para aquela pessoa, aquela pesquisa tem a obrigação de fornecer aquele produto para essa pessoa que se candidatou voluntariamente a ser objeto, entre aspas, de pesquisa daquele estudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, bom, se a gente faz ali um grande estudo em que a gente identifica benefício, a gente tem a obrigação de continuar fornecendo. Aí você pode falar, beleza, é fornecer, não é vender. Verdade, fornecer não é vender. Mas percebe como essas coisas vão criando a demanda? Porque, né, assim, quando a gente fez o estudo do crack aqui, foi uma loucura. Porque, assim, criou uma enorme demanda em que a gente conseguiu acomodar até o momento que deu. Por quê? Porque a gente começou a ver que as pessoas que estavam se beneficiando queriam continuar, e a gente continuou até quando a gente conseguiu, respeitando a ética em pesquisa, mas eu recebi muitas outras pessoas de outros lugares do país querendo o produto. Então, assim, o que eu quero dizer é que você tem, da mesma forma como a gente viveu isso que estamos vivendo aqui, e foi um grande movimento articulado de sociedade civil, pesquisadoras, pesquisadores, enfim, empresas, instituições de pesquisa, em que culmina no que a gente está vivendo hoje, ok, são mais de 10 anos, 14 anos aí, é uma coisa que agora se você gera um produto que tem uma evidência, você faz a cadeia se pressionar para que isso seja gerado um produto que seja passível de venda. E a universidade vai ganhar com o quê? Vai ganhar com a inovação, né? Com a tecnologia que ela produziu. Eu também me senti bastante contemplado aí pelo que a Andrea falou.
vejo esse tipo de restrição, eu fico atento também, porque tem muitas restrições importantes de serem colocadas para evitar, na minha perspectiva bioética, uma monopolização do conhecimento gerado em torno dessas pesquisas, principalmente feitas em instituições públicas, um desvio, digamos, de finalidade, né, que utiliza, que é bastante comum no mundo inteiro, né, mas que utiliza o recurso e o patrimônio público para fins privados, empresariais, corporativos. Algumas restrições são importantes levar em consideração, principalmente vivendo num contexto de disputa em que a indústria, de uma forma geral, e as corporações, de uma forma geral, se beneficiam de se inserir também em processos, como o processo, por exemplo, da experimentação regulatória do sandbox, né? Não tenho a menor dúvida que centenas de empresas e corporações vão criar, se já não tem associações sem fins lucrativos associadas à marca, para poder explorar não só o mercado, mas as possibilidades regulatórias que outras RDCs, né, que outras arenas regulatórias permitem e que não permitem na arena industrial, justamente com essas finalidades, às vezes, né, de dificultar a formação de oligopólios ou de monopolização, não só dos produtos, como também do conhecimento que a gente precisa gerar em torno desse produto tão delicado como é a cannabis, né, e tão alvo e centro de disputas como sempre foi. Realmente, assim, para que a gente considere, né, porque não é só uma regulação, não é só a regra, não é só a lei, né, ela precisa ter um reforço, né, uma aplicabilidade, uma aplicação, um reconhecimento social também, para que esse tipo de regulação caminhe efetivamente nesse sentido. A gente precisa entender que, como bem o Renato falou aí, a gente tem uma divisão entre dois universos que disputam a arena do legítimo dentro da produção de produtos para a saúde. Parte desses produtos são medicamentos autorizados dentro de um processo regulatório de produção de medicamento que inclui testes de longo prazo, que inclui testes clínicos robustos com populações variáveis. Está implícito o investimento de bilhões de reais, né, muito recurso, para gerar tal caminho regulatório que no final desemboca em um produto que tem uma patente, está protegido por patente e que vai recompensar essa empresa por esse caminho por alguns anos com a exclusividade desse produto. E um outro universo que se refere ao universo da planta completa, do fitoterápico completo, que não pode ser patenteado por natureza, né, e que em si não deveria ser controlado da mesma forma que um medicamento, um composto ativo isolado, sintetizado ou obtido de outra forma para atuar especificamente dentro de um receptor que normalmente tem naturalmente maior risco para o corpo, diferente do uso da planta completa, que é uma perspectiva terapêutica. Então, se a gente confunde esses dois universos, a gente começa a restringir também o universo fitoterápico, como se ele enquadrasse dentro da mesma lógica de produção de medicamento. E isso é uma narrativa e uma semântica delicada que a gente continuamente confunde e que é caro justamente nesse debate, por exemplo. Acho que a partir da produção e do desenvolvimento de uma inovação, a solicitação do registro ela deve seguir outras regras, né? Por exemplo, ou de um registro fitossanitário, né, que é uma especificação de referência dada pelo Ministério da Agricultura, ou então um fármaco, né, um fitofármaco, um medicamento fitoterápico, que aí ele segue a regra, inclusive, dos medicamentos sintéticos, tem que passar pelos ensaios clínicos e solicitação do registro, da patente. Agora, fica a dúvida, né, isso talvez alguém do jurídico, aí, nossos colegas do jurídico possam nos ajudar a compreender, se a produção ela é feita dentro da universidade, né, e depois ela vai passar a ser feita dentro de um cultivo de uma indústria, como que você equipara isso, né? Como que você adequa para falar que aquele produto, aquele insumo que foi beneficiado e solicitada uma patente de acordo com a inovação produzida pela universidade, como ela vai ser produzida em escala em um outro ambiente, enfim. Acho que há solução legal para isso, né? E aí a gente vai passar a seguir uma outra regra, uma outra norma da Anvisa, que é do registro, né, do processo de desenvolvimento de um produto e não de um insumo para pesquisa. Pesquisa é isso mesmo, tem que haver doação, né, para as entidades que querem aí desenvolver, beneficiar, fazer algum tipo de pesquisa e trazer uma nova evidência aí para essa arena. Cabeça fervilhando aqui.
Bom, a norma determina que os resíduos devem ser tornados irreconhecíveis e inúteis por meio de moagem no próprio local. Quais são os desafios bioéticos e ambientais de destruir material genético que poderia ter potencial terapêutico ou industrial? Olha, essa eu vou ficar igual a Monique, eu vou querer ouvir o Nico, ouvir o Baba, né? Pensando que essa é a praia muito mais deles do que minha. Mas, enfim, o que eu palpitaria, né? Vai ser bem no âmbito do palpite. Bom, eu fico imaginando que para as pessoas que trabalham no cultivo, quer dizer, que tem esse conhecimento do processo da extração, do cultivo como um todo, eu fico imaginando que tem ali um conhecimento sobre toda a amplitude do que deve ser aproveitado da planta. E que, portanto, o que vai ser resíduo, eu imagino que não seja ou que não teria um uso para fins terapêuticos, caso contrário, aquilo seria aproveitado, né? Eu estou pensando de uma forma até meio cartesiana, né? No sentido assim, ok, se não se usa é porque não tem uma finalidade. Então, um pouco do que eu apostaria, até porque é isso, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com o cultivo em si, enfim, com todo esse processo do cultivo e da extração, têm um conhecimento grande até onde você vai para aproveitar o produto que é gerado. Então, no meu restrito entendimento desta parte, eu diria que o que deveria ser aproveitado será, né? E o que não, de fato, aí tem que entrar nesse processo de moagem e de descarte adequado, como outros fitoterápicos também estou imaginando que deve ser. Obviamente, os outros fitoterápicos não têm o elemento amedrontador psicoativo e que então a coisa é mais suave, mas a grande questão aí que fica é isso, assim, como que vai ser o descarte de um produto que tem potencial psicoativo, né? Acho que o pano de fundo de uma norma como essa tem a ver justamente com isso, né? Da perspectiva de disputa, né? Que a gente está dentro de um campo de disputa que envolve, que a gente precisa pensar muito mais em o que é ético e o que é lógico imediatamente, né? Quando a gente pensa no cenário completo, a gente começa a ligar esses pontos, assim, né? Pontos que são frágeis e que serviriam para um ataque possível das forças que não querem que a maconha seja democratizada, estudada, compreendida, quer que isso volte a um cenário de restrição total, moral, proibitivo, que estão muito vivas ainda nessa sociedade. Então, quando a gente olha para essas questões que aparentemente têm uma lógica ou uma falta de lógica e uma falta de ética, a gente toma outra perspectiva. A gente pesa um pouco essas questões, inclusive entendendo o efeito prático de uma restrição que é eticamente ilógica. Ela só seria lógica eticamente se o risco de não destruir a amostra, né, ou o produto, afinal de contas, fosse menor do que o risco de desvio de alguma coisa que pudesse eventualmente acontecer. No caso, com a imposição da vigilância em si, eu considero muito pouco provável, uma lógica mesmo, né, da própria imposição das medidas de segurança. É difícil que haja um desvio de finalidade do produto que foi usado dentro dessa perspectiva. Mas como o Renato bem falou aí, né, tudo é possível e pode acontecer. E em acontecendo, quais seriam os riscos para esta causa da exploração do conhecimento, né, em termos gerais assim, da cannabis? Então, isso me deixa com uma sensação que pode ser interessante, sim, nesse momento, esse tipo de restrição por causa dessa finalidade. O que me soa um alarme, assim, é quando a gente começa a tratar a maconha ou os seus componentes respectivos que têm uma carga moral atribuída, como THC, como plutônio nuclear, como algo que tem que ser tratado como uma coisa com máximo cuidado, com máxima segurança, com máxima proteção, porque parece, e aí numa subjetividade construída mesmo, que a gente está reforçando o caráter restritivo, inalcançável desse produto. Então, não é só nessa questão da destruição do material, né, que é muito contundente, né, nesse sentido, mas também aliada, né, a toda a linguagem, conjunto de linguagem da restrição de segurança, né, de toda a percepção de risco em volta disso, que começa a crescer e tomar proporções que entram na subjetividade coletiva de que essa planta ela precisa sempre ser trabalhada com condições super cuidadosas, super extremas, né, de super retenção, e isso acaba tendo uma consequência muito grave na cadeia de produção, que é uma série de regulações que criam investimentos e gastos desnecessários que transferem esses gastos para o valor do produto, que produz uma inacessibilidade do produto regular
que produz um aumento da oferta do produto informal ou produzido pelo tráfico ou produzido por instituições não autorizadas, que continua o problema, né, que perpetua o problema da restrição no geral. Então, estar atentos e sempre pisando no calo de que isso tem que ser necessariamente uma medida temporária, até que se ajustem as perspectivas, a capacitação, a noção pública, né, ou a familiaridade com o tema, e que a gente possa transicionar para algo que tenha um fim específico, que seja um cenário mais democrático, em que não haja, né, essas restrições que não têm lógica, que não têm sentido moral também. Acho que na perspectiva da universidade, né, do servidor público ali que vai estar fazendo o cultivo, ele vai tentar otimizar, né, e aproveitar a planta por completo. Então, se o interesse está nas resinas, ele vai ali fazer a extração das inflorescências, seja por fluido supercrítico, seja por etanol gelado, por ultrassom, micro-ondas, sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai depois ter uma matéria vegetal, né, ali que sobra, que talvez não tenha um aproveitamento para, por exemplo, produção de fibras, né? E aí, se não tem um planejamento para a utilização dessas fibras, ou das folhas, né, sei lá, das sementes que já não foram registradas, que já não foram catalogadas, armazenadas num banco de germoplasma, né? Aquele excedente ele vai ter que ser descartado, e aí acho que essa preocupação é garantir com que não haja uma rastreabilidade reversa. Então acha no lixo ali partes de maconha e o cara, da onde vem essa maconha? Vem da universidade. E aí volta para o famigerado desvio de finalidade, o cara querer controlar todas as etapas do processo porque alguém vai querer lá entrar, invadir a universidade e roubar para ficar doidão. Na universidade se rouba tudo, né? Desde sempre. Eu já vi roubo de mochila, já vi roubo de qualquer coisa se rouba na universidade, né? Celular, computador, insumo farmacêutico, vidraria. Então, assim, é isso. E a gente vai ter que lidar com mais esse produto de interesse popular e nacional que é a maconha. Nossa, muito bom. Ouvindo vocês falando, especialmente você, Nico, sobre essa questão da segurança, eu fico pensando na Universidade de Viçosa, que foi um lugar que eu conheci quando participei de um evento, e tinha cultivo de maconha em outdoor. Na verdade, tinha em algumas partes do campo, assim, você podia observar, sabe? Nunca teve nenhum problema. Eu fico pensando como que isso vai se reconfigurar, né? A partir dessas resoluções, assim. E esse é um lugar que, assim, nitidamente não tem nenhum problema, assim. Você não tá expondo aquela matéria vegetal a nenhum tipo de desvio de finalidade, mesmo não tendo câmeras e uma superproteção. Mas, bom, já encaminhando aqui para o fim, considerando que essa norma ela foca estritamente na pesquisa, como que vocês vislumbram que os resultados dessas investigações científicas elas chegarão na prática a essas populações que necessitam, em especial as populações em contextos de vulnerabilidade? Nós temos margem para gerar impacto social real com essa nova era das pesquisas com maconha no Brasil? Nesse ponto aí, acho que mexeu comigo, porque é aí que eu vejo a grande possibilidade, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, e não falo do meu, mas de muitas colegas, de muitos colegas que fazem pesquisa e que têm um foco justamente em produzir acesso às pessoas que têm barreiras de acesso ao cuidado, né? E isso no campo, né, que eu trabalho, que é justamente com pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, que estão em contexto de vulnerabilidade, especialmente em situação de rua, enfim, pessoas que estão no contexto socioeducativo, quer dizer, sempre pensando nesse contexto é o que me motiva, né, o que me insere no campo da maconha medicinal. Falo isso assim com muito entusiasmo, porque para mim esse é o grande motivador quando eu penso em pesquisa científica com cannabis, né? Então, assim, a gente discute muito do que eu faço, né? Nessa aplicabilidade terapêutica dos compostos de cannabis dentro desse grande contexto de pessoas que estão em contextos de vulnerabilidade.
Então, para mim, eu fico imaginando exatamente isso. Quer dizer, a partir do momento que nós, na UNB, né, com o nosso grande centro integrado de pesquisa sobre maconha, que o Nico faz parte, aí criamos, está institucionalizado, uma articulação grande, né, de colegas da química, de colegas da biologia, eu lá da saúde. Ou seja, o grande foco é esse, quer dizer, então, da gente conseguir fazer estudos que tenham como público-alvo as pessoas nesses contextos, né? Então, assim, a resposta é sim, né, Monique? Eu acho que vai chegar, né? Assim, para mim, esse é o que me motiva a seguir nisso, de você conseguir fazer estudos com essas pessoas para justamente levar benefícios para essas pessoas que têm barreira de acesso como grande limitador para obter cuidado em saúde, né? Então, quando a gente fez a pesquisa com as pessoas em uso de crack, era isso, quer dizer, o que é mais interessante, né? Eu acho que esse processo da pesquisa com esse público, mais interessante é como que esse público, ele chega para dentro da universidade e ele confronta com o público universitário, né? Eu acho que o que eu vivi na época da pesquisa e o quanto que foi isso, assim, uma coisa de parceria da universidade em acreditar que essa pesquisa era interessante, bancar e permitir com que as pessoas, sim, e que roubaram, como o Fileve estava comentando, assim, a gente teve um beozaço de uma pessoa da pesquisa que foi lá e arrancou as torneiras do banheiro, que são torneiras caras, essas de apertar, e o campus de Ceilândia da UNB é um campus novo, mas que, enfim, o diretor, na ocasião, que é o que está até hoje, não tem problema, vamos embora, quer dizer, então, assim, é você pensar que a universidade, as instituições de pesquisa, elas têm que estar, pensando na pública que eu pertenço, ela tem que estar a serviço da coisa pública. E quando você fala da coisa pública, você te remete no campo da saúde ao Sistema Único de Saúde, que é público, e que te remete às pessoas que estão em contextos que precisam do Sistema Único de Saúde. Então, o grande barato, o entusiasmo é isso, quer dizer, pensar em um monte de pesquisa com a pop rua, como nós fizemos aqui, mas não foi com cannabis, mas o grande estudo que nós conduzimos e seguimos fazendo com a população em situação de rua. A gente conversando aqui, eu terminando de fazer o artigo em que a gente trabalhou com esse uso intencional de maconha nessa população, né? O quanto essas pessoas usam. Aí eu fico imaginando, se eu tivesse ali, da mesma forma como eu testei HIV em saliva dessas pessoas, que essa é uma tecnologia grande, que nós somos ali pioneiro mundial, né, no campo do HIV. Então, ali na rua, né, na boca do lixo, eu consegui fazer um teste de HIV num cara, e eu consegui, depois de uma enorme anamnese que a gente faz, eu poder falar, beleza, vamos fazer essa prescrição aí para você começa com isso, quer dizer, uma maconha que tem um produto que tem ali um controle de qualidade legal, que tem uma concentração bacana, ele não tá fumando prensadão. Esse é o grande tesão para mim, né? Assim, acho que essa é a parte que eu falo com mais entusiasmo, que é o que eu vejo, o meu grande interesse na pesquisa científica com maconha é poder fazer com que essas coisas acessem as pessoas que têm menor acesso. Muito bom, Andréa. Obrigado. Acho que é bom a gente ressaltar que o Brasil sempre foi vanguarda na pesquisa com maconha e com canabinoides. A despeito de uma proibição, de uma ausência de regulação, a gente sempre insistiu e publicou de maneira de igual para igual, né, no mesmo nível, com excelência. Vamos continuar ou ampliar isso, né? O legal é que temos muitos pesquisadores e muitas universidades e institutos de pesquisa científica pensando nessa complexidade, nesse caráter multidisciplinar da maconha. E aí a gente vai ter aí pipocando uma série, né, de atividades que possam confrontar isso que o Nico traz, né, da gente tratar a maconha como plutônio, possivelmente reduzir o estigma, possivelmente ampliar o acolhimento. E aí eu vejo, né, a minha hipótese é que a gente tinha que trabalhar pela construção de uma evidência, porque isso também acontece, né, na academia. A gente não é livre de ideologia, então a gente tem que perseguir aquilo que a gente acredita, que a maconha ela tem que ser considerada um bom adjuvante terapêutico numa prática integrativa e complementar de saúde. Deixar um pouco de perseguir essa sanha da evidência do ensaio clínico duplo cego multicêntrico randomizado, que esse fitoterápico ele acaba não entrando muito bem nesse método que é proposto para esses ensaios clínicos, onde todo mundo recebe a mesma formulação, onde todo mundo recebe a mesma dose pelo mesmo período, você espera que eles obtenham o mesmo resultado, né? Eu tenho visto, e isso não acontece só para a maconha, mas como a maconha acaba tendo um nível de exigência maior,
que ela não serve para todo mundo. Existe um certo recorte da população aí de 30% a 35% de que a maconha ela é ótima, resolve muita coisa, atenua sintomas de doenças crônicas de difícil controle, melhora o bem-estar, a qualidade de vida, o sono, o humor, o apetite, e isso acaba sendo importante para uma reabilitação. No entanto, tem uma outra parcela de que a maconha inclusive faz mal. Aparecem os eventos adversos, a pessoa fica mais ansiosa, come mais e fica um pouco mais gordinha, dá um sobrepeso, ou então ela induz ali uma psicose, ela fica mais desorganizada. Então, isso acaba dificultando a produção dessa evidência. Eu acho que se a gente se concentrar em mostrar que ela pode ser boa para um grupo de pessoas, mesmo que, olha, mas é placebo, né? Beleza, é um placebo, mas ela tá tomando esse placebo e ela deixou de consumir outros tantos medicamentos da indústria farmacêutica, né? E aí às vezes a gente não consegue comprovar a eficácia a partir dessa metodologia que é imposta dos ensaios clínicos ou das revisões sistemáticas acompanhadas de meta-análise. No entanto, a pessoa melhora, a família, né, ela muda a relação dela com a vida, né, com seus hábitos, com a sua prática cotidiana, né? Por exemplo, o autismo, né? Quem teve ali alguma relação com alguma pessoa que tem transtorno do espectro autista e que começou o tratamento com cannabis e começou a desmamar de outros fármacos, melhorou a convivência, melhorou a agressividade, a fala, reduziu as convulsões. Então, assim, a gente não tem um nível de evidência satisfatório hoje de ensaios clínicos duplo cego, randomizados, controlados por placebo, que comprovem que a cannabis ela é eficaz para transtorno do espectro autista. E aí você vai falar para essa mãe que esse tratamento é placebo, que aquela criança que antes só vegetava, não falava, não tinha interação social, e aí a partir do tratamento ela passa a desenvolver, ganha autonomia. Você vai falar que aquilo lá não é um efeito farmacológico, né? Existe, a gente não sabe ainda muito bem como comprovar. Eu acho que para encerrar aqui eu dou o exemplo emblemático da epilepsia. Um médico irlandês, o O'Shaughnessy, ele publicou um relato de caso no século XIX, 1839, um relato de caso de uma criança com 40 dias de vida que convulsionava de maneira constante, a despeito dos tratamentos que tinha à mão na época para tratar, como barbitúricos, hidrato de cloral, opioides. E ela só parou de convulsionar quando tentaram um pouco de um preparado hidroalcoólico de cannabis que pingaram na boca dela e ela quase que instantaneamente parou de convulsionar. Ele publica esse relato de caso nos moldes da ciência cartesiana, positivista, em 1839 e o ensaio clínico que subsidia o registro do Epidiolex, do canabidiol da GW pelo FDA, é de 2017 e 2018, quase 200 anos depois. Se a gente for esperar a construção da evidência para toda a enfermidade de que a maconha ela pode ser utilizada, mesmo comprovada a sua viabilidade, segurança e eficácia, como nesse estudo, e que, dada a segurança para crianças com epilepsia, o médico tem autonomia para prescrever o que se chama de off-label, né, ou por uso compassivo na tentativa de outros fármacos sem sucesso, poder indicar canabinoides para uma prática terapêutica. Acho que isso se desdobra em muita coisa, né? Mas acho que o que a Andrea traz, né, que é muito importante, é a gente pensar na democratização do acesso, na promoção de saúde e na justiça social. Se isso caminhar junto com essa regulamentação, com interesse acadêmico de desenvolver pesquisa no Brasil, a gente já vai sair ganhando. Tinha como a gente conversar academicamente sobre o tema desse tão polêmico que a gente dá a vida inteira para ele em menos de uma hora, né? Pensa que essa finalidade, né, em último caso, a carbonização, mas também o uso da droga vegetal em si como produto final para a promoção da saúde, a gente não vai se aproximar do acesso, vai se distanciar do acesso. Esse produto que é, ao mesmo tempo, mais diretamente produzível, fabricável e consumível pelas pessoas que têm baixo custo e difícil acesso. Dito isso, assim, eu tenho uma percepção do que essa RDC de pesquisa específica sobre cannabis traz à mesa, que atendeu às demandas imediatas dos pesquisadores que estão trabalhando nesse tema no Brasil, e do que não atendeu.
E levando em consideração que esse é um campo de batalha que não começou aqui, né, que não começou hoje, que não começou há uns meses atrás, não começou uns anos atrás, que é um campo de disputa de muitos anos e que ainda vai durar muitos anos, não se encerra aqui. Na verdade, ao contrário, agora que as regras vêm, é que a gente vai ter mais trabalho para realmente enforçar as regras que sejam positivas e transformar as regras que sejam negativas. Provavelmente, durante toda a nossa vida, existem interesses conflitantes aqui, da gente, então, entender quais são as conquistas objetivas que a gente teve agora e o que a gente tem que objetivamente buscar agora para que a ciência e o conhecimento gerado sobre a cannabis no Brasil seja utilizado para fins sociais. A gente escreveu com um grupo de pesquisadores organizados de 60 instituições diferentes de pesquisa no país, pedindo para a Anvisa que oferece, né, em relação à pesquisa, e o que a Anvisa realmente entregou agora nessa RDC. A primeira coisa que ela entrega, efetivamente, que atende às demandas dos pesquisadores, é a autorização por instituição, e não por projeto. Isso desburocratiza e abre continuidade para a pesquisa. A pesquisa sem limite prévio de canabinoide, de THC, foi reforçada agora e foi absorvida pela Anvisa, não pondo restrição de THC específica para pesquisa. Mas existem toda uma série, também essa é uma questão parcialmente atendida, porque existe toda uma série de restrições parciais ao THC, colaterais, que dificultam a pesquisa com THC, diferentemente da pesquisa, o que é entendido agora com cunho industrial que tenha 0,3 de THC. Muito bom ouvir vocês, pessoal. Chegamos no fim do nosso papo e eu queria agradecer demais a vocês pela troca e pedir para darem seus recados e se despedirem dos nossos ouvintes. Valeu demais por trazerem todo esse conhecimento para gente. Obrigado novamente a todo mundo envolvido aí no Cannabis Monitor por trabalhar pela difusão da informação e conhecimento. Tá batendo nessa tecla insistentemente há tanto tempo. A gente sabe que é muito complicado, desde na trincheira de produção de conhecimento também, fazer essa disputa, né? Estar aí presente. Então a gente agradece demais esse esforço e esse espaço de referência que é o Cannabis Monitor, acolher a gente aqui, escutar a gente aqui, transmitir essa mensagem para a galera aí que está escutando e para essa galera que está escutando aí também, muito, muito bom, muita energia, força e resiliência para fazer o que é certo, para correr pelo bem, para se juntar pelos nossos e para a gente trabalhar para a popularização, a certa democracia, justiça social, usando essa ferramenta incrível que é a maconha. Queria agradecer pelo debate, por trazerem essa discussão. O maconhômetro é sempre incrível, com as pessoas que convidam, com os temas que debatem. Então, assim, para mim foi um prazer estar aqui, dividindo essa conversa com essas duas grandes figuras e com você, Monique, fazendo a mediação. Obrigada, Nico, Baba. Obrigada ao maconhômetro. Um beijo para vocês, gente. Ao Cannabis Monitor, comunidade maconhômetro, agradeço a oportunidade de estar aqui com Monique, Gustavo, Pedro, Teteia e peço que vocês acompanhem e prestigiem a ciência nacional. Vamos embora! É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, dessa vez repercutindo com os queridos pesquisadores Andréa Galassi, Renato Fileve e Pedro Nicoletti. A proposta de regulamentação do cultivo de maconha para fins de pesquisa no Brasil através da RDC 1012 de 2026, aprovada pela Anvisa. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente, deschavando esse tema tão relevante. Espero que tenham curtido e aprendido tanto quanto eu. E se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e vende Pix também pelo e-mail contato@cannabismonitor.com.br. Qualquer quantia é bem-vinda. Eu sou Monique Prado e fico por aqui. Um salve para geral e até o próximo debate.